amigos, companheiros, irmãos de jornada, dirigindo a palavra com extremo respeito aos senhores, às senhoras, também elevando a voz para os ouvidos daqueles que são mais jovens, sempre aqui presentes nesses assentos, e também falando aos irmãos que se acham aqui nesse recinto pela primeira, segunda ou terceira vez, conhecendo a casa, conhecendo este centro espírita tradicional de Fernandópolis, a Casa Espírita Abrigo aos Aflitos. Que Jesus, meus irmãos, possa abençoar a cada um de nós nesses instantes em que de altos páramos, uma vez que Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 ao menos reunidos em seu nome, Ele estaria ali amparando, abençoando, derramando bênçãos, enviando seus ministros para que todos nós possamos estar congregados em nome de uma só causa, a causa da redenção, a causa da vistoria íntima que transforma e redime a criatura a posteriori, quando a criatura ouve as advertências evangélicas através da voz dos irmãos que assumem a tribuna para falar. Portanto, meus irmãos, que possamos ter uma noite de bênçãos e muita luz para os nossos raciocínios, a fim de que possamos compreender a mensagem que for exposta nesta tribuna, para termos depois a suficiente disposição e coragem para efetuarmos a aplicabilidade, ou seja, vivermos na essência, vivermos aquilo que nós ouvimos, aquilo que aprendemos no seio religioso que nós elegemos para a convivência, para o aprendizado, para as reuniões entre irmãos que comungam desse mesmo ideal, o ideal evangélico, o ideal do amor, o ideal cristão. De minha parte, só tenho a agradecer mais uma vez essa grande oportunidade que essa casa mais uma vez concede à minha pessoa, efetuando um convite emoldurado com tamanha singeleza através da ferramenta WhatsApp, onde nós aquecemos a esse pedido, mais uma vez nos deslocamos nessa nossa abençoada rodovia, viemos de Votuporanga, no caminho refletindo, já imaginando a assembleia cheia, repleta de irmãos. Observa aqui alguns rostos muito conhecidos, onde já fortalecemos os laços de amizade, que certamente irão perdurar por muito tempo. Quem sabe um dia no mundo espiritual, onde nós estivermos, encontraremos companheiros e dizer: olha, conheço você. Você não era um rapaz que se esforçava, que fazia as palestras lá na Casa Espírita Abrigo aos Aflitos? E de minha parte direi: também te conheço. Você é um trabalhador empenhado, ouvia as palestras e elegeu aqueles apontamentos para vivê-los seguindo a cartilha evangélica de Jesus. Por isso você agora está nessas condições, mais iluminado e vivendo numa região de luz em planos maiores. Assim pode ser, meus irmãos, é assim que funciona quando nós nos reunimos e decidimos estudar o suprassumo da religião, que é logicamente essa base evangélica, os ensinamentos de Jesus, onde esse mestre nos trouxe com muito carinho, com muita dedicação, para fazer com que a humanidade possa se redimir, possa se salvar. Deus jamais desamparou a humanidade. Somos filhos, uma vez dado o sopro vivificante de Deus, nós partimos então para a vida. Fomos criados simples e ignorantes, partimos avante, marchando na jornada grandiosa da vida para nunca mais retrocedermos. A partir daí, em dado instante de nossa evolução, Deus prepara um plano
terreno, um orbe terreno, um planeta para nós vivermos. E Jesus, junto de seus ministros, junto de um batalhão de espíritos devotados à sua construção, trabalhou as energias e efetuou então a construção do nosso planeta. Jesus está na governança, está à frente do nosso mundo, desde quando um pedaço do nosso Sol se desprendeu e avançou no espaço do tempo. A partir daí começa a nossa saga, começa a nossa trajetória. E Jesus nunca mais abandonou a humanidade. São relatos do livro A Caminho da Luz de Chico Xavier, falando sobre essa governança, essa liderança do Mestre Jesus frente ao nosso planeta. O que corrobora uma fala sua quando ele diz: jamais vos deixarei órfãos, estarei convosco por todo o tempo, por todo o escoar dos tempos. Estou aqui numa espécie de plantão espiritual para atender aos rogos, aos chamamentos por intermédio das preces de todos vocês. Eu sou esse mestre, eu sou Cristo Jesus, que interpreta o pensamento divino, interpreta o verbo divino. Ainda mais, eu sou o verbo divino. Portanto, é a referência de Deus maior que nós temos, meus irmãos, é esse mestre Jesus que nós já elegemos para o nosso coração. Nós o elegemos como um guia e modelo indefectível, sem defeitos, para nós nos espelharmos. E é por essa razão que nesta noite nós colocamos a nossa melhor roupa, nós penteamos o cabelo, tomamos aquele banho, ajustamos o calçado aos pés. Alguns vieram a pé, outros em um carro de aplicativo, outros com o seu próprio veículo, alguns de moto, talvez alguns de bicicleta, mas superaram a distância e apostaram nessa casa, apostaram nessa causa, e colocando à frente a estrela de Jesus, porque nós já o elegemos como nosso guia máximo. E é pela razão de elegermos o Mestre que aqui nos achamos, de maneira educada, comportada, em silêncio, perfilados nessas cadeiras pretas, para ouvir a preleção da noite, por intermédio da voz de um palestrante. E Deus, que não desampara os seus filhos, que deixando o Mestre à frente do mundo, Jesus então percebe que é necessário enviar uma revelação mais contundente para a humanidade. Já havia tido reencarnações de missionários, filósofos, esses filósofos que trazem uma fração da verdade, para depois um dia, na reunião de todas essas frações, desses pedaços de retalho, possamos uni-los e transformar numa colcha, a colcha da verdade. A reunião dessas verdades irá penetrar o átrio, o hall da verdade. Então é importante sim o trabalho desses filósofos, e sempre os tivemos, mas naquele instante Jesus entende que é necessário uma informação, mandamentos mais contundentes. Olha para o seu círculo de amigos da espiritualidade e diz: vem cá você agora, vem cá Moisés, desça até a refrega humana, volte aos meus pequeninos, pois tu terás uma missão, um trabalho. Reencarna Moisés, e dado instante, ele, inspirado pelos espíritos de escola, ele sobe até a montanha de Monte Sinai, e ele recebe os 10 mandamentos em uma tábua de pedra. Desce e apresenta ao povo.
E a partir daí, esses mandamentos, eles irão falar muito alto na consciência de cada um. Esses mandamentos ficaram conhecidos, ficaram famosos, foram discutidos, foram avaliados, e esses mandamentos venceram séculos. A princípio venceram 13 séculos. E são mandamentos, até hoje, cada um de nós pode segui-los. Mas convenhamos, podemos fazer agora uma reflexão profunda nos mandamentos e entender que essas informações organizadas por Moisés já deveriam ser superadas, já devia ser coisa velha, arcaica, ultrapassada, porque é o símbolo de que nós já deveríamos estar vivenciando na integralidade aquilo que informa esse decálogo. Mas, se observarmos, ainda estamos muito longe de vencermos, de gabaritarmos os 10 mandamentos. O mandamento fala santificar o dia de sábado, que nós espíritas entendemos que é elegermos ao menos um dia da semana para visitarmos um grêmio religioso sério igual a esta casa, e ali ouvir as advertências internalizadas dentro da matriz do nosso espírito e colocar em prática para progredirmos, para vencermos os nossos próprios problemas de vicissitudes da alma, destacando-se o orgulho e o egoísmo que assaltam a nossa alma, que judiam de nós mesmos há muito tempo. Há muito tempo estamos conservando a discórdia, o orgulho e o egoísmo no campo da alma, e prejudica sobremaneira a nossa marcha, atravanca o ritmo ascensional de evolução que tanto nós anelamos e precisamos para sermos mais felizes. E portanto, nós não superamos o mandamento santificar o dia de sábado. Se estamos aqui agora nessa casa é porque estamos preocupados com o nosso futuro. Mas se nós fizermos uma pesquisa, nós fizermos um levantamento de quantas pessoas elas buscam uma igreja, buscam um templo, buscam um centro espírita, é uma parcela mínima da nossa sociedade. E portanto, a criatura que não busca a religião, ela tem dificuldades na compreensão de Jesus. Certa vez um repórter perguntou para Chico Xavier: Chico, qual é o maior perigo que nos ameaça? E Chico responde, sem qualquer pretensão, meu irmão, mas o maior perigo que nos ameaça é a ausência da religião no coração do homem. Muitos achavam que a resposta poderia ser a ausência do amor, mas isso para nós, em nosso atual estágio evolutivo, já é perceptível, já é compreensível. Entendemos que é pelo amor que ocorrerá a nossa redenção. A ausência da religião foi a resposta de Chico, porque na religião nós ouviremos com recorrência falar de amor. E o amor, quando é colocado em prática, quando ele é vivido, quando ele é movimentado, nós damos o nome de caridade. Então a caridade nada mais é do que o amor posto em ação. E quantas vezes nós ouvimos falar de caridade na tribuna? É maçante, é repetitivo, é recorrente nós ouvirmos aqui sobre caridade. Mas por quê? Porque é da lei de Deus, meus irmãos. O ajudante de hoje será o ajudado de amanhã. Quando fazemos uma caridade para o próximo, estamos fazendo bem para nós mesmos. Receberemos na moeda régia do amor o pagamento de todas as nossas manifestações de luz,
de bondade, de complacência perante o próximo que tem sofrido um pouco mais que nós. Aquele que ajuda o seu irmão em dificuldade já encontrou o caminho para a sua verdadeira redenção. Ele se aproxima dos espíritos superiores e simpatizam com aquele que tem misericórdia, que tem complacência para com o irmão acamado, o irmão que está passando por dificuldades morais, e nós nos predispomos a ajudar de alguma forma. Portanto, santificar o dia de sábado. Muitos irmãos evasivos, entendendo que não precisam estar dentro de um templo onde fala de amor, onde se exercita o bem ao próximo. Porque até hoje, meus irmãos, as poucas casas espíritas que tive a alegria e a graça de declinar algumas palavras por intermédio de uma palestra mínima, nunca vi um centro espírita que não tivesse um trabalho assistencial paralelo. O centro espírita não fica apenas na teoria verbalística, através de uma palestra que muitas vezes nos comove, nos causa emoção. Alguns palestrantes que detêm uma palavra mais fluida, mais fácil, muitos falam com entonações, com alegria na voz, nos encantamos, mas o espiritismo não fica apenas restrito na ronda do palavrório da tribuna. Oferece aos seus fiéis uma oportunidade de exercitar. Algumas casas espíritas preferem o artesanato, outros centros espíritas elegem irmãos que remexem em um caldeirão de sopa com braços vigorosos e depois o irmão serve uma parcela dessa sopa no prato. Muitas casas efetuam um trabalho interessante do pão, distribui pães, ocorre a venda também de pães. Antes de adentrar, às 7 horas que cheguei aqui na casa, 2 irmãos com 2 braçadas de pães em uma bacia branca saindo ali pela porta. Algumas casas investem mais na evangelização infantil, onde o professor estimula a criança a fazer um desenho, pintando o rosto de Jesus, a barba de Jesus, pintando o cabelo, o cordeamento de Jesus, pintando o sudário, o manto de Jesus, já entronizando na mente infantil essa referência para a sua vida. Outros investem na evangelização da mocidade espírita, outros investem na evangelização do público varonil, o público mais velho, mais amadurecido. Outras casas têm um trabalho importante de passes, onde o irmão, mobilizando o seu potencial mediúnico, extravasa esse potencial mediúnico, eleva as suas mãos, faz ali uma prece, e ele é usado pela espiritualidade como uma ponte, como um canal para elevar, para levar bons fluidos para aquele irmão que passa pelos seus problemas. A Câmara de Paz se envolve naquele magnetismo, naquele trabalho importante, sério. Outras casas investem na assistência, nas peregrinações, na busca de irmãos que estão acamados, com doenças terminais, ou que efetuou uma cirurgia e não pode vir à casa espírita, e a casa espírita vai até esse irmão, num grupo de 4 ou 5 elementos, e faz ali um passe para esse irmão que está momentaneamente doente. Lembrando que os Espíritos já nos informaram que nós temos muitas vezes muita disposição, somos muito prontos para suportarmos de 4 a 5 noites no carnaval,
mas temos muitas dificuldades para permanecermos meia ou uma hora ao pé do leito de um doente, ministrando ali um remédio, um copo d'água, verificando o sono. E é por essas tiradas dos espíritos superiores que nós vamos enxergando o nosso posicionamento evolutivo. Como estamos na vida? Eu penso mais em mim mesmo, apertando, acicatando o egoísmo que eu trago de muitas existências anteriores. Eu tenho para comigo uma afeição exacerbada, onde eu quero muitas vezes estar em evidência, muitas vezes em redes sociais, na sociedade, ativando cada vez mais o orgulho. Então o Espiritismo, com essas informações, com esses apontamentos dos Espíritos venerandos, eles nos mostram a realidade, respeitando, logicamente, sempre a nossa liberdade de agir, liberdade de escolhas, de ações, porque somos livres. Mas eles desenvolvem um trabalho gigantesco, um trabalho brilhante através dos livros, e nós vamos então pegando, nós vamos sacando nas entrelinhas das informações dos Espíritos essas informações, esses apontamentos que nos concita, que nos leva a enxergarmos que estamos presos ainda nessas vicissitudes, conforme dissemos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Os mandamentos também falam sobre honrar pai e mãe. Esses seres que aceitaram receber-nos outrora no mundo espiritual, arquitetou-se a reencarnação vindoura. Precisávamos desse tempo. Estávamos tão endividados, tão desnorteados, tão desmoralizados frente às últimas reencarnações. Então solicitamos muitas vezes, dobrando os joelhos, chorando mesmo, uma nova oportunidade de retorno ao mundo terreno. E esses irmãos aceitaram, na figura de mais masculinizada, na figura de um homem, na figura feminina de uma mulher. Eles aceitaram então unir-se para lá na frente, décadas depois, receber aquele rebento, aquele nenê. Então formou-se ali a família. Muitas dificuldades para criar esse filho. Ele adoece, tem que ministrar o comprimido, a injeção, leva-se para a escola, compra-se a roupa, oferece a educação, esforça-se para levá-lo a uma religião, a uma evangelização. Depois, essa criatura cresce um tanto mais, penetra a adolescência, a maturidade, mas depois esse filho vem nas suas conversações com os pais. Como se dá essa conversação? Qual é o verbo? Como está? Será que está dulcificado, adulcorado a minha voz para comunicar com meu pai e minha mãe? A educação, o tom melhor que eu tenho imprimido na minha voz para esses meus tutores, esses meus responsáveis? Como que está a assistência, a visita? Talvez um presente, um mimo, um elogio à comida, uma gratidão por estar ali tantos anos debaixo daquele teto, muitas vezes privando a intimidade do casal, os momentos festivos de um namoro,
entre o casal que se ama, que troca carícias, então muitas vezes nós não devolvemos aos pais o necessário. O Espírito Emmanuel já nos informa no livro Família, de Chico Xavier, que por mais generoso que seja o filho, por enquanto, na terra, por mais bom que seja esse filho, ele jamais conseguirá resgatar os débitos do berço. Pelo menos na terra, por mais bom, por mais dedicação, tamanha dívida contraída por um trabalho de esforço desse, para nos trazer novamente a refrega humana desse planeta. E o que observamos na sociedade? Muito abandono, muito descaso para com esses irmãos. Honrar pai e mãe, disse o decálogo de Moisés, nós não gabaritamos, nós não vencemos, estamos muito longe de tornarmos isso coisa velha. E por aí vai, meus irmãos, não matarás. Observamos diariamente no programa televisivo, irmãos que ceifam vidas de outros, não furtarás. Esse é um dos melhores do decálogo. Não sei aqui em Fernandópolis, mas em Votuporanga corre solto as mãos leves. Amanhece, observa-se, nossa, parece que tinha algo que já não tem mais. Não também superamos esse mandamento. Não cobiçar nada que seja próximo. Então é o decálogo que deve ser observado. Mais adiante, para avançarmos na palestra, ocorre então a segunda revelação, 13 séculos depois de Moisés. Jesus não delegou para mais ninguém essa função. Vieram os missionários, os filósofos, os profetas, nesse ínterim de 13 séculos, 1300 anos, mas em dado instante, satisfazendo as premonições desses profetas que detinham muita mediunidade, anunciavam a vinda de um Messias, a vinda de um ungido de Deus, de uma luz mais portentosa, e essa luz veio na figura de Jesus. Ele desce de altos paraísos, se adensa a carne, se faz homem e esteve entre nós, Jesus Cristo, e nos deixou a cartilha evangélica. Eis que Jesus, habitando regiões luminosas, podemos comparar uma comparação muito rasa, muito empobrecida, mas se cada um de nós tivéssemos recursos financeiros avantajados, tivéssemos saúde suficiente, e nós então morássemos em New York, em Paris, em Las Vegas, em Dubai, em Tóquio, com todo esse amontoado de dinheiro, de vivacidade, de saúde, jovialidade, e nós pudéssemos desfrutar de tudo que a cidade pudesse nos oferecer, os teatros, os jogos nos estádios, os mais caros restaurantes, tivéssemos acesso a tudo, numa vida de folganças, de alegria e de esbanjamento. E em dado instante, fôssemos convidados para nos transferirmos, deixarmos toda essa vantagem e nos transferirmos para o deserto do Saara, com o sol tórrido, o clima calcinante, sem nada de evolução, nada do que uma cidade próspera e moderna nos oferece. É quase que uma viagem kamikaze, e que nessa viagem kamikaze para esse deserto ainda fôssemos informados de que detínhamos uma séria chance de sermos martirizados
em uma cruz. Nós seríamos então martelados com cravos em uma cruz, mas antes disso, muito sofrimento, no açoite, no escárnio, na depreciação, na ingratidão. Assim foi Jesus, desceu em regiões luminosas, para ter uma região inóspita, um mundo muito atrasado, próximo do primitivismo, muito próximo dos estágios primitivos, mas ele veio por amor, em nome de uma causa, em nome de um propósito. Eis a segunda revelação, para depois vir a terceira revelação mais contundente, que é o próprio Espiritismo. Jesus olha para o seu círculo e diz: ah, Chico, vem cá você, vem. Estou precisando do seu trabalho. Desça até a miserabilidade humana. Vai ter com essa gente. Você será assessorado, você será amparado. Você receberá muitos livros. Mas não se esqueça dos meus pequeninos. E vem então Chico Xavier, uma reencarnação de muito sucesso, onde Chico satisfez o informativo de Emmanuel, que nos informa de que a nossa evolução se dará através de duas asas: a asa do sentimento e a asa do amor. E portanto, essas duas asas que devem ser fortalecidas, Chico Xavier procurou satisfazê-las. O passo da evolução de cada um de nós, iremos segurar voos, fortalecendo essas asas para evoluirmos, para buscar os céus mais altos. A asa do amor e da sabedoria, ou do sentimento e da sabedoria. Então ele dedica uma porção do seu tempo, metade para atender a multidão, e a outra metade para receber os livros. 412 livros que poderiam ser 824, o dobro. Porque convenhamos, há muito estoque de conhecimento no mundo espiritual. Se ele se dedicasse integralmente aos livros, receberia de 800 a 1000 livros. Mas ele decide metade do seu tempo para os livros e a outra metade para atender a multidão. E Chico, então, nesse atendimento fraterno, ele pôde, certa vez, ter contato com um homem chamado Jerônimo. Chico inicia suas atividades em Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Em 1959 se transfere para Uberaba. Jerônimo era um jovem, um rapaz, que morava em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. A irmã de Jerônimo se casou e se transferiu para Uberaba. E Jerônimo visitava a sua irmã de 15 em 15 dias. E aproveitava para conhecer Chico Xavier, porque ele mudou mais próximo. Pedro Leopoldo de Tuiutaba era muito longe. Uberaba ficava mais próximo. Então Jerônimo visitava a sua irmã e também visitava Chico Xavier. E começou a participar das peregrinações de Chico, que visitavam os casebres, levando mantimento, levando uma palavra conselheiral. E Jerônimo observava com detalhes como Chico atendia. E muita gente rodeava Chico, pessoas empobrecidas financeiramente, mas também muitas pessoas abastadas, muito ricas. E ele pensava: mas Chico nem vai me notar aqui. Ele está cercado de pessoas, muitas pessoas ricas que trazem até caminhões de alimentos para distribuir para o povo. Eu sou uma figura muito simples, um rapaz aqui. E
dado momento numa casa, ele ficou ali encostado no muro, em silêncio, e Chico então pegou uma xícara de café feita por uma senhora, levantou-se e levou até Jerônimo e disse: meu filho, beba desse café. Irmã Sheila pediu para que você tomasse, ela ungiu, ela abençoou esse café. Beba, meu filho. E ele então, sem jeito, humilde, tomou aquele café e sentiu no momento uma atmosfera de rosas, uma fragrância de rosas, e até o café tinha um gosto muito diferente. Era a irmã Sheila já numa antevisão dos episódios futuros que iriam acometer a saúde física de Jerônimo. Ele retorna para a sua cidade, daí alguns dias começa então a sua saga. Era um rapaz jovem, tinha traços físicos muito belos, que se assemelhavam com traços físicos egípcios. Ele tinha um corpo magro, esguio, era lépido, se destacou no futebol porque era ágil, corria, muito vivaz, gostava muito de viver, Jerônimo. Ia ao cinema, ia às festas, mas que dado instante ele começou a sentir uma dor nas articulações. Isso foi rapidamente crescendo, se agigantando, e ele se viu então no cárcere de uma cama, com artrite reumatoide, movimentando apenas do pescoço para cima. Do pescoço para baixo, não sentia mais nada. Passa-se os dias, ficou cego de um olho. Passou-se mais um tempo, ficou cego do outro olho, perdendo totalmente a visão aos 20 anos de idade. E Jerônimo também tinha muitos problemas cardíacos, problemas circulatórios. Ele sentia muita dor no corpo, não movimentava, mas sentia as dores. E os amigos improvisaram um travesseiro de areia de 30 quilos, o equivalente a 6 pacotes de arroz de 5 quilos, em cima do seu peito. Descobriu-se que esse método aliviava as suas dores. Com os problemas circulatórios, o seu rosto requeimava, superaquecia, e era necessário um ventilador a 1 metro de distância na velocidade máxima. E à noite, para dormir, o acréscimo de mais um ventilador, 2 ventiladores, porque ele sentia muito calor, talvez um calor igual à nossa região. Esse era Jerônimo, tetraplégico, cego, dores lancinantes, mas que podemos agora refletir que se esse irmão ele se aquietasse, aceitando a condição de estar preso a uma cama, quando certa vez o repórter perguntou a ele qual era o conceito de felicidade para ele, ele respondeu que felicidade para ele era dormir de lado, porque nunca mais foi possível isso. Se ele se aquietasse, voltasse para Deus e fosse uma criatura resignada, que aceitasse essa condição e passasse suas dores e chegasse o dia do seu desenlace físico, retornando à pátria espiritual, que ele fosse então vencedor, porque ele não se rebelou contra Deus. Ele entendeu que são mecanismos de dor que muitas vezes fazem com que nós voltemos os nossos olhos para o campo da luz, o campo da caridade, negando a si mesmo em detrimento de uma alegria do próximo, conceitos mais altos para fervilhar sua mente e nós crescermos com essa metodologia da dor. Ele adentraria o mundo espiritual como alguém que pagou, alguém que venceu os seus obstáculos. E está tudo certo. Só aguardar a próxima etapa, o próximo desafio, a próxima missão. Mas com Jerônimo foi diferente, meus irmãos.
A partir do momento que ele ficou atado a uma cama ortopédica com rodinhas, ele nunca mais parou de trabalhar. Porque a vida poupou a ele a voz e a audição. Tinha uma voz forte, portentosa, grossa. E ele então usou da sua simpatia da voz para granjear amigos. Trouxe muitos amigos junto de si, porque apesar de tudo ele era uma pessoa muito agradável. E então Jerônimo, ele fundou um centro espírita, meus irmãos, chamado Ceareiros de Jesus. Depois, mais tarde, ele fundou outro centro espírita numa localidade rural, chamado Manuel Augusto da Silva. Depois, Jerônimo, ele escreveu 5 livros. Logicamente, ele editou, e os seus amigos escreveram, tomaram nota. 5 livros. Ele gravou 2 long plays. O que é o long play? A abreviação LP, o disco de vinil, gravando mensagens de Chico Xavier, mensagem de positivismo, mensagem do Dr. Bezerra, André Luiz, Emmanuel. Ele fundou uma gráfica espírita chamada Cairber Schutel, onde imprimia-se mensagens e enviou essas mensagens para vários países da América Latina, não só em Minas Gerais, São Paulo. Ele fundou uma creche espírita chamada Pouso do Amanhecer, que existe até hoje, bem como o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Atende cerca de 230 crianças por dia em Tuiutaba. Não para por aí. Ele fazia palestras, fez inúmeras palestras em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Os amigos presentearam Jerônimo Mendonça Ribeiro com uma Kombi, retirou-se os bancos e ali era levado Jerônimo, e ele pediu para colocar a sua frase predileta na Kombi, uma frase de Allan Kardec, que ele adorava: fora da caridade não há salvação. Então essa prima Kombi, ela percorria as estradas, as rodovias, e além do mais, ele era cantor, cantava muito bem, e também era um poeta. Tem várias poesias suas nos livros que ele escreveu. Uma personalidade fantástica, interessante de conhecer. Fez palestras no Centro Emmanuel, na qual nós militamos. Muitos o conhecem, e há o anúncio agora de que vai sair um filme da história da vida deste homem. Há muitas palestras de Jerônimo também nas redes sociais, se os irmãos quiserem observar. Este é Jerônimo. Certa vez ele teve uma hemorragia muito forte e fora desenganado pelo médico. Jerônimo foi desenganado várias vezes pela ciência médica. Dizia: olha, você tem 1 semana de vida. Ele vivia mais 20 semanas. Aí depois veio um novo diagnóstico de que ele sucumbiria, ele ia vencendo. Permaneceu 30 anos nesse cárcere da cama ortopédica, desencarnando em 1989, com 50 anos de idade. Nasceu em novembro, desencarnou em novembro. Nasceu em 39, desencarnou em 89. Teve uma hemorragia muito forte e disse para os amigos: me levem até Chico Xavier. Quero conversar com ele, meu amigo. O médico disse: não vá de pela Kombi, você não vai aguentar. Uns amigos conseguiram um jato, um avião, levou ele de avião. Quando chegou lá, posicionaram o Jerônimo. O irmão Valdo Vieira ainda estava junto de Chico e disse: aguarde, Chico está chegando, está vindo de uma peregrinação. Chico chegou e viu um lençol branco em cima do corpo de Jerônimo, com uma roda vermelha
vermelho cereja, da cor dessa camisa, lençol branquíssimo com a vermelhidão do sangue, e disse: meu filho, você está parecendo uma rosa encarnada. Vamos ministrar alguns passes. E Chico pôs a mão na próxima barriga de Jerônimo e transmitiu um passe que depois Jerônimo participou para os amigos, que ele sentia como se fossem choques vigorosos na sua barriga, transpassava o choque do passe de Chico. Estancou na hora a hemorragia, ele sentiu um alívio muito grande. E Chico disse: agora faça o evangelho da noite, Jerônimo. Ele disse: mas Chico, estou fraco. Amigo, o meu coração está por um fio. Trabalha com fio grossa, porque existem fios de nylon, fios abarbantados, fios de aço. Trabalha com fio grossa. Ele então falou a madrugada inteira, conversando com as pessoas, fazendo o evangelho. Quando terminou, ele foi embora e disse: Chico, muito obrigado. Sou muito grato a você em minha vida. Muito obrigado, Chico. Fique com Deus. Muita paz. E Chico disse: mas tira o Z. A paz sem o Z, só resta a paz. Muita paz, muito trabalho, Jerônimo. E assim não parou mais. Aconselhava as pessoas, deixando as suas dores para Cristo cuidar e devolvendo a esperança através de sua voz conselheiro para os irmãos. Cada vez que ele aconselhava alguém, ajudava alguém, ele sentia mais força, mais robustez, mais incentivo para ele próprio viver. E, certa vez, tinha dificuldades financeiras para concluir a creche. Acabou-se o dinheiro para a construção da creche. Ele disse: me leva para Chico Xavier. Vou conversar com ele. Ele vai me dar o norte. E foram mais uma vez em Chico. Ele esperou a sua vez, ficou na fila pacientemente. Chegou a sua vez, cumprimentou Chico e Chico disse a ele: Jerônimo, sabe quem esteve aqui comigo essa semana? Foram momentos tão aprazíveis. A conversação que tivemos, o rei me visitou, o nosso rei Roberto Carlos veio aqui e cantou. Foram momentos tão agradáveis. Ora, Jerônimo, você e o Roberto Carlos estão na mesma sintonia. Ele retorna para e tu estava pensando: mas eu fui até Chico Xavier com um propósito tão sério, que é angariar recursos para o término da creche. E ele veio me falando de Roberto Carlos, que esteve lá, conversou com ele, não entendi ainda, e ficou refletindo por vários dias. Aí surgiu na televisão o anúncio do show do Roberto Carlos, e ele falou para os amigos: me leve até o Roberto Carlos. E os amigos: agora enlouqueceu de vez. Nós não conhecemos o Roberto, nós não conhecemos os seus assessores, nunca fomos ao Rio de Janeiro. Espere um show mais próximo aqui, Jerônimo, da nossa região, e você conversa com o Roberto Carlos. Não, eu quero ir até o Canecão, no show lá no Rio de Janeiro, sem delongas. Organizem a viagem, revise a pela Kombi, me leve até Roberto. 18 horas de viagem e chegaram lá. A avenida movimentada, pararam a pela Kombi, desceu a cama, numa região difícil, nos fundos, um portão. Abriu-se o portão, a criatura disse: Jerônimo, você aqui? Como você veio parar aqui? Eu te conheço, meu filho. Eu visito Chico Xavier, eu sou espírita. Várias vezes eu vi você lá conversando com ele. Entra para cá, vamos assistir o show. Passou a comunicação para Roberto
Carlos, ele disse: coloquem Jerônimo e os seus amigos no melhor lugar, no camarote, que depois eu irei conversar com ele. Terminado o show, Roberto chega para Jerônimo e diz, no linguajar carioquês: e aí, bicho? Como é que você está, bicho? E ele estava nervoso, Jerônimo, para poder falar com o Roberto. E ele pensou assim: bom, já me chamou de bicho, somos do mesmo zoológico, estou mais tranquilo, já estamos na mesma sintonia. E conversaram, viraram grandes amigos. E após a conversação, Roberto Carlos o premiou com uma avantajada quantia em dinheiro. Ele retorna para Ituiutaba, terminou a creche e sobrou dinheiro. Ele teve o capricho de distribuir para os outros centros vizinhos da região. Um centro espírita que não tinha cadeiras, outro centro espírita que estava com a parede rachada, outro centro espírita com o teto caindo. Foram todos reformados na região. Foi o encontro de Roberto Carlos com o Jerônimo Mendonça Ribeiro. Mas quem foi Jerônimo? Por que Deus permitiu a ele uma encarnação tão difícil? Com essas dores, com essas dificuldades? Será que não tinha uma maneira de a espiritualidade maior conseguir minimizar um pouco dessas dificuldades para esse homem? Uma vez que ele tinha tantos recursos, tanta inteligência, tantos predicados para ser um grande trabalhador da luz, da caridade. Mas por que essas condições? Muitas vezes nós nos reportamos ao sistema de ação e reação, nos baseamos nos princípios reencarnacionistas, que deve sim ter uma razão, e encontramos certa vez um episódio na confraternização de mocidade, de madureza, espíritas do Triângulo Mineiro e Alto Paraíba, com o Metrim. E Chico Xavier foi participar uma vez da Cometrim. Encontrou Jerônimo lá. E Chico Xavier, de longe, em meio a todos, disse: e aí, Jerônimo, você está bem? Como você está? E Jerônimo responde, ele sempre foi muito brincalhão: me sinto como um rei que foi destronado. Chico, ouvindo aquilo, disse: todas as vezes que vejo você, Jerônimo, eu tenho muita vontade de ler o livro Romance de uma Rainha, da escritora russa Vera Ivanova Krijanovsky, pelo seu autor espiritual, o conde inglês John Wilmot Rochester, o conhecido Rochester que nós falamos. São dois livros, volume 1 e 2, Romance de uma Rainha, que agora a Federação Espírita uniu em um só, A Rainha Rata Azul. Nesse romance fala de um príncipe, o príncipe Aurangzeb, da 18ª dinastia egípcia, onde esse príncipe, no uso do poder, cometeu desmandos, no uso do bastão do poder, assentando-se num trono dourado. Príncipe Aurangzeb. E em uma outra oportunidade, em uma conversação que estava Chico e Jerônimo, Chico Xavier disse a ele: vejo a barca de Aurangzeb pairando no ar, voando por aí. Ninguém entendeu nada. Foi uma frase jogada de Chico. A conversação era outra, o tema da tertúlia era outra. Mas tudo tem uma razão na voz de Chico. Não foi uma fala desconexa. Dias depois,
um senhor da região disse: Jerônimo, vamos fazer uma turnê de palestras, eu vou te levar no meu avião. Retirou todas as poltronas do avião e posicionou Jerônimo lá. E Jerônimo então pairou no ar, viajou através desse avião. Porém, Zé tinha uma barca muito suntuosa que rasgava as águas do rio Nilo nas suas incursões, nas suas viagens. Foi o paralelo de Chico Xavier para ele. Portanto, meus irmãos, é a história que trouxemos deste homem que visitava os presos, segregados, e colocava-se a sua cama ao lado de uma grade. O irmão segregado se aproximava e dizia: veja você, eu estou aqui preso. E Jerônimo dizia: meu irmão, eu também trago as minhas grades nas costas, também estou preso, estamos na mesma condição. Vamos conversar um pouco sobre Jesus, sobre renovação, sobre uma vida diferente, porque lá atrás erramos, nós dois. Agora nós precisamos acertar, vivendo na sintonia e intimidade com Cristo. E levava debaixo do colchão vários livros dos Espíritos, Evangelho, e deixava sempre um livro para o irmão que estava ali preso, na cadeia pública ou em um presídio estadual federal. Esse foi Jerônimo, um poeta, na qual podemos finalizar com uma poesia sua. Segue, viajor, vencendo espinhos e abróbios, na áspera jornada de tua provação. Além, mais além, verás ante teus olhos primaveras e luzes em profusão. Avança, mesmo de alma torturada embora, não recues ante o impacto da tormenta. Há quem segue teus passos, ora, ora. Esse alguém invisível é o amor que te sustenta. Ouvida na luz da prece quaisquer decepções, perdoa de coração a boca que te fere, cala em teu proveito azedume e lamentações, pois quem ama entende e o perdão sempre confere. Um dia saberás, alma querida, que não foi em vão na terra o teu sofrer, e que a saudade em lágrimas convertida amanhã será doce canção do teu viver. Avante, intrépido viajor, escala o Himalaia do infinito, reparte com alegria a messe do amor, Pablo de Deus, sempre bendito. Vencerás um dia a escuridão da morte, deslumbrado fitarás a eternidade e sentirás em divinal transporte que a força de Deus nos mundos é a caridade. Que Jesus nos abençoe.